pausem o vídeo e tentem resolver essa equação. Bem, então, essa equação, como alguns podem ter percebido durante a sua resolução, não é tão simples de se resolver por soma e produto como a gente resolveu o exemplo anterior. Opa, tá faltando o xizinho aqui do exemplo. Então, o exemplo 1 foi bem mais fácil da gente conseguir enxergar os números em que a soma seria 10 e o produto seria 21. Nessa não é tão simples. Então, o método que eu vou usar aqui para resolver essa equação é aqueles métodos que muitos de vocês chamam de a fórmula de Bhaskara, né? Que na verdade, Bhaskara foi um matemático indiano que tem seus méritos por desenvolver uma matemática do local, da região em que ele vivia, mas essa atribuição de que a fórmula é dele é meio errada. Já se resolviam equações do segundo grau por vários outros métodos, inclusive para essa forma, antes mesmo de Bhaskara, certo? Então a gente vai simplesmente chamar esse método de o método de resolução de equações do segundo grau. Como é que seria esse método? Bem, a gente sabe que x tem que ser igual a menos b mais ou menos raiz de delta sobre 2a. Esse delta aqui é o que a gente chama de discriminante, né? Se vocês lembram, nas aulas presenciais, quando o delta for igual a zero, então nós temos apenas uma raiz para essa equação. Quando o delta for maior que zero, então temos duas raízes para essa equação, ou seja, dois valores de x para que essa equação seja verdadeira. Assim como no exemplo anterior, que nós temos dois valores, que foi 3 e 7. E se delta for menor que zero, não vai existir raízes reais, ou seja, não vão ter valores de x reais para que essa equação seja satisfeita. Certo, pessoal? E esse nosso delta, o nosso delta seria o b ao quadrado menos 4ac. Bem, então nós vamos utilizar esse método. Mas para isso, mais uma vez, a gente precisa identificar quem é o nosso A, quem é o nosso B e quem é o nosso C. O nosso A dessa equação seria o 2. O nosso B seria o 3. E o nosso C, o menos 5. Certo? Então vamos descobrir quem é o nosso delta. Ora, o nosso delta é b ao quadrado, b é 3, então 3 ao quadrado, menos 4 vezes 2, que é o A, vezes menos 5, que é o nosso C. Certo? 2 vezes menos 5 é menos 10. Menos 4 vezes menos 10 vai dar 3 ao quadrado, eu repito, né? E menos 4 vezes menos 10 vai dar mais 40, certo? Porque o 10 é negativo e o 4 aqui é negativo também. Então, negativo com negativo, positivo, certo? 3 ao quadrado é 9. 9 mais 40 igual a 49. Então, nós já descobrimos o nosso delta. E o nosso delta é positivo, ou seja, isso significa que nós vamos encontrar duas raízes, certo? Então, vamos substituir esse valor de delta aqui nessa equação. E vamos substituir o valor de b e o valor de a, né? Para encontrar os valores de x. O nosso b é 3, então fica menos 3 mais ou menos raiz de 49 sobre 2 vezes o a, ou seja, 2 vezes 2. Raiz de 49 é 7. Então temos que x é igual a menos 3 mais ou menos 7
sobre 2 vezes 2, 4. Certo? Bem, aqui nós vamos ter que separar em casos, porque como nós já vimos, o nosso delta é positivo, então nós vamos ter duas raízes. Então essas duas raízes vão ser o x1 é igual a menos 3 mais 7 sobre 4. E o x2 seria o menos 3 menos 7 sobre 4. Certo? O x1 seria menos 3 mais 7 sobre 4. Menos 3 mais 7 vai dar 4. 4 dividido por 4, 1. Ou seja, o nosso x1 é igual a 1. Menos 7, menos 3 menos 7 sobre 4. Bem, menos 3 menos 7 é menos 10, né? Menos 10 dividido por 4. Então, menos 10 dividido por 4. Dá para simplificar aqui? Dá sim. Aqui dá por 2. O numerador dá por 2 e o denominador também dá por 2. Então, nós temos que x2 é igual a menos 10 dividido por 2, menos 5. 4 dividido por 2, 2. Ou seja, encontramos o nosso x1 e o nosso x2. Como vocês podem ver, o método que usei para resolver essa equação do segundo grau foi bem diferente do método que a gente utilizou para a equação anterior. Vamos partir mais para dois exemplos.